E aí, povo de Deus, sejam todos bem-vindos ao canal A Bíblia em Família. E no vídeo de hoje, vamos aí dar continuidade no livro de Êxodo, capítulo 28, também o capítulo 29. Se você não é inscrito, seja bem-vindo ao nosso canal, inscreva-se lá, deixe sua inscrição, deixe também um comentário, para que nós venhamos aí juntos, conseguirmos aí, em nome de Jesus, lermos a Bíblia aí em apenas um ano. Com o nosso auxílio, você assistindo de 2 a 3 vídeos, você vai conseguir ler a Bíblia todinha em apenas um ano. Vamos lá, vamos para a leitura. Êxodo capítulo 28. As vestimentas sacerdotais. Farás aproximarem-se de ti, dentre os filhos de Israel, Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, para que sejam sacerdotes, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que sirvam como sacerdotes. Farás para Arão, teu irmão, vestimentas sagradas que lhe exaltem a dignidade e honra. Dirás a todas as pessoas talentosas e hábeis, a quem abençoei com sabedoria e capacidade, que confeccionem essas vestes para Arão, a fim de consagrá-lo ao exercício do meu sacerdócio. E as vestimentas que farão um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Farás vestes sagradas para teu irmão Arão e para seus filhos, a fim de que exerçam o meu sacerdócio. Empregarão fios de ouro sobre linho fino e fios de tecidos azul celeste, púrpura e escarlate e carmesim. O colete sacerdotal. Farás o colete sacerdotal bordado artisticamente com fios de ouro sobre linho fino trançado e fios de tecido azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. 2 ombreiras nelas serão fixadas. Ele aí será atado com suas extremidades. O cinturão e o colete que por ele é preso serão confeccionados na mesma peça. O cinturão igualmente será feito de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 nomes em uma e os outros 6 na outra, por ordem de nascimento. Como faz quem trabalha em lapidação para a inserção de um selo, gravarás nas 2 pedras os nomes dos filhos de Israel. Em seguida as prenderás com filigranas de ouro, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal como pedras memoriais para os filhos de Israel. Desse modo, Arão conduzirá os nomes à presença de Yahvé para a memória. Farás também engaste de ouro e 2 correntes de ouro puro, trançadas com um cordão e fixarás as correntes assim trançadas nos engates. O peitoral das decisões. Farás o peitoral do julgamento. Tu farás artisticamente bordado como o colete sacerdotal de linho fino trançado de fio de ouro, de fio de tecido azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Terá formato quadrado, com um palmo de comprimento e um palmo de largura, e dobrado em 2. Colocarás nele engaste de pedras preciosas dispostas em 4 fileiras. Na primeira fileira, um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro puro em seus engastes.
As pedras corresponderão aos nomes dos filhos de Israel. 12. Como seus nomes, as pedras serão gravadas com os selos, cada um com o seu nome, segundo as 12 tribos. Farão para o peitoral correntes trançadas com um cordão de ouro puro, e farás para o peitoral 2 argolas de ouro, e as porás nas extremidades do peitoral. Passarás as 2 correntes de ouro pelas 2 argolas nas extremidades do peitoral. Fixarás as 2 pontas das correntes nos 2 engastes e as porás nas ombreiras do colete sacerdotal na sua parte dianteira. Farás 2 argolas de ouro e as porás nas 2 pontas do peitoral, na sua orla inferior, junto ao colete sacerdotal. Farás igualmente 2 argolas de ouro e as porás nas 2 ombreiras do colete sacerdotal, na sua parte inferior dianteira, perto de sua juntura sobre o cinturão do colete sacerdotal. O peitoral será preso, através de suas argolas, as argolas do colete sacerdotal com um cordão azul celeste, ligando o peitoral ao cinturão, para que não se repare no colete sacerdotal. Toda vez que Arão entrar no recinto santíssimo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre seu coração no peitoral do julgamento, como memorial permanente diante de Yahvé, o Senhor. Porás também no peitoral do juízo os Urim e os Tumim, para que estejam sempre sobre o coração de Arão, ao entrar na presença de Yahvé, o Eterno, a fim de que tome sábias decisões para Israel. O manto sagrado. Farás o manto do colete sacerdotal inteiramente de fio de tecido azul celeste, com abertura para a cabeça, no centro. Em torno dessa abertura haverá uma dobra tecida como uma gola, para que não se rasgue. Ao redor da orla inferior do manto bordarás romãs com fio de tecidos azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Haverá, pois, em toda a orla do manto um sino e uma romã em seguida, outro sino e outra romã. Arão deverá vestir esse manto sempre que estiver ministrando. O som dos sinos será ouvido quando ele entrar no lugar santo, na presença de Yahvé, o Senhor, e quando sair, e dessa maneira não perecerá. O sinal da consagração. Executará também uma flor em ouro puro, na qual gravarás como se gravam os selos, consagrado a Yahvé, o Senhor. Ela será atada na parte dianteira do turbante, com uma fita azul celeste. Ela estará sobre a fronte de Arão, e Arão carregará a iniquidade e a culpa de algum possível pecado que os israelitas tenham cometido em relação aos procedimentos sagrados. Ao fazerem todas as suas ofertas, esse sinal estará continuamente colocado à testa de Arão, a fim de que as ofertas sejam plenamente aceitas pelo Eterno, o Senhor. Tecerás uma túnica e um turbante com linho fino. O cinturão será confeccionado com trabalho de arte de bordador. Vestimenta dos filhos de Arão. Para os filhos de Arão farás túnicas e cinturões. Tu lhe farás também mitras, a fim de lhes exaltar a honra e a dignidade. E assim vestirá a teu irmão Arão, bem como a seus filhos. Depois os ungirá, darás a eles investidura e os consagrarás para que me sirvam como sacerdotes. Faz-lhes também calções de linho que vão da cintura até a coxa, para cobrirem sua nudez. Arão e seus filhos terão de vesti-los todas as vezes que entrarem na tenda do encontro ou nos momentos em que se aproximarem do altar, a fim de ministrar no santuário, para que não incorram em culpa e sejam mortos.
Isso será em decreto sagrado e perpétuo para Arão e para toda a sua posteridade depois dele. Capítulo de Êxodo 28. Consagração dos sacerdotes. Ué, a luz caiu? Meu Deus. Então o Senhor disse a Moisés: isto é o que farás para os consagrar, a fim de que oficiem como sacerdotes. Tomará um novilho e 2 cordeiros sem defeito, com a melhor da farinha de trigo, sem fermento. Farás pães e bolos amassados com azeite puro, e pães finos untados com azeite. Tu os colocarás num cesto, e nos cestos os trará. Traz também o novilho e os cordeiros, purificação e unção. Então farás que Arão e seus filhos se acheguem à porta da tenda do encontro, onde se reúne e a congregação, e mandarás que eles se banhem com água. Tomarás as roupas apropriadas e farás vestir a Arão a túnica e o peitoral. Prenderás o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão. Tu porás em sua cabeça o turbante, e sobre o turbante o sinal da santa consagração. Tomarás do óleo da unção e, derramando sobre sua cabeça, o ungirás. Dessa mesma maneira, farás aproximar-se seus filhos e os vestirá devidamente com suas respectivas túnicas. E os cingirá com os cinturões e colocará sua mitra sobre a cabeça. O sacerdócio lhes pertence como ordenação perene. Assim farás a consagração de Arão e de seus filhos. Procedimento nas oferendas. Farás o novilho chegar diante da tenda do encontro, e Arão e seus filhos porão a mão sobre a cabeça do novilho. Imolarás o novilho diante de Yahvé, na entrada da tenda do encontro. Tomarás parte do sangue do novilho e com o dedo o porás sobre os chifres do altar, derramando o restante do sangue ao pé do altar. Depois retirará toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que os envolve. E os queimará sobre o altar. Contudo, queimarás a carne, o couro e o excremento do novilho fora do acampamento, porquanto se constitui em oferta pelo pecado. Separe 2 cordeiros, sobre cuja cabeça Arão e seus filhos terão de colocar as mãos. Imolarás o cordeiro, recolherás seu sangue e o lançarás sobre o altar em todo o seu redor. Então cortarás o cordeiro em pedaços e, lavado suas vísceras e pernas, tu as colocarás ao lado da cabeça do animal e de suas demais partes. Depois queimará o cordeiro inteiro sobre o altar, isto é, o holocausto, dedicado a Yahvé. É oferta de aroma agradável, consagrado ao Senhor, preparada no fogo. Tomás depois o segundo cordeiro, e Arão com seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Tu sacrificarás esse cordeiro, recolherás um pouco do sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de cada um dos seus filhos, sobre o polegar das suas mãos direitas, como também sobre o polegar dos seus pés direitos. O resto do sangue tu o lançarás sobre o altar todo ao redor. Pegarás então o sangue que está sobre o altar e do óleo da unção, e farás aspersão com ele sobre Arão e suas vestimentas, e sobre os seus filhos, e as vestimentas dos seus filhos. Assim eles serão consagrados, eles e suas vestimentas, assim como os seus filhos e todas as suas vestes. A oração dos sacerdotes. Depois retirarás desse cordeiro a gordura, a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras,
o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve, e a coxa direita. Esse é, portanto, o cordeiro da oferta de ordenação. Tomasse também da cesta de pães, ázimo, um pão, um bolo assado, feito com azeite e um pão fino. Porás tudo isso nas palmas das mãos de Arão e dos seus filhos, e farás o gesto ritual de apresentação de oferta especial diante de Yahvé. Em seguida os retomará de suas mãos e queimarás os pães no altar, com holocausto de aroma agradável perante Yahvé. Essa é uma oferta queimada e dedicada ao Senhor. Tomarás o peito do cordeiro para a ordenação de Arão e o moverás conforme o gesto ritual de apresentação diante do Senhor. E essa será a tua porção. Consagrarás o peito que foi apresentado e a coxa da porção que foi tirada, o que se tirou do cordeiro da ordenação, que é de Arão e de seus filhos. Essas partes sempre serão dadas pelos israelitas a Arão e a seus filhos, e contribuição obrigatória, é contribuição obrigatória que lhes farão das suas oferendas de comunhão a Yahvé. As vestimentas sagradas de Arão passarão depois dela para seus descendentes, a fim de que as vistam quando forem ungidos e consagrados. Aquele dentre os filhos de Arão que for sacerdote depois dele, que entrar na tenda do encontro para ministrar no lugar santo, no santo lugar, terá de usá-las durante 7 dias. A refeição santa dos sacerdotes. Tomar depois do cordeiro da ordenação e farás cozinhar sua carne em um lugar sagrado. Arão e seus filhos comerão da carne do cordeiro e do pão que está no cesto, à entrada da tenda do encontro. Comerás do que serviu para fazer a expiação por eles, quando da sua ordenação e consagração exclusivamente, os sacerdotes poderão comer desse alimento, porquanto são sagrados. Se restar carne do cordeiro da ordenação ou pão até a manhã seguinte, queimarás todas as sobras, não se comerá, porque é oferta sagrada. Assim pois fará Arão e a seus filhos, conforme tudo o que te ordenei. 7 dias durará o rito da ordenação deles, a consagração do altar. Cada dia oferecerás também um novilho em sacrifício pelo pecado, em expiação. Purificarás o próprio altar, fazendo propiciação por ele, e o ungirás para consagrá-lo. Durante 7 dias fará propiciação pelo altar, consagrando-o. Então o altar será santíssimo perante o Senhor. Os 2 holocaustos de cada dia. Eis o que sacrificarás regularmente sobre o altar. A cada dia 2 cordeiros de 1 ano. Oferecerás de manhã e o outro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro oferecerás o equivalente a um jarro da melhor farinha misturado com 1 litro de azeite de oliva batidas e 1 litro de vinho como oferta derramada. Oferecerás a outro cordeiro ao pôr do sol com uma oferta de cereal e uma oferta derramada, como fizeste ao raiar do dia. Esse será o holocausto perpétuo por todas as vossas gerações, à entrada da tenda do encontro, diante de Yahvé. Nesse local eu me encontrarei convosco e falarei convosco e falarei aos vossos corações. Ali virei me encontrar com os filhos de Israel, e o lugar ficará santificado por minha glória. Santificarei a tenda do encontro e o altar. Consagrarei também a Arão e a seus filhos para que me sirvam como sacerdotes. E habitarei entre todos os filhos de Israel e serei para eles Deus. E eles compreenderão que eu sou Yahvé, o seu Deus, que os tirei da terra do Egito, a fim de morar entre eles. Eu, o Eterno, seu Deus. Bom, pessoal, aqui nós finalizamos no capítulo 28, capítulo 29 de Êxodo.
beleza? Fiquem todos na paz e até a próxima. Valeu!